Fala galera, vídeo novo aqui no nosso canal e aqui eu tô me propondo a romper todos os mitos que existem sobre o mercado de leilões para você. Você nunca mais vai deixar de arrematar uma grande oportunidade por conta dessas falsas crenças que distribuem por aí. Antes de mais nada, não esqueça de deixar seu like, deixar aquele comentário e compartilhar o vídeo que vai nos ajudar muito e vai fazer com que a gente consiga produzir cada vez mais vídeos e mais conteúdo de qualidade para vocês. Além disso, nossas redes sociais vão estar aqui na descrição do vídeo, não esquece de nos seguir, que lá também tem bastante conteúdo bacana. Mito número 1. Você, arrematante, é um vilão. Você está tirando um bem de alguém. Isso é mentira. Na verdade, mentira não é. Porém, a grande questão é que pense que, ao mesmo tempo que tem alguém que está perdendo seu bem, tem outra pessoa que está há muito tempo esperando para receber aquele dinheiro. Uma das hipóteses, o leilão judicial. Geralmente, uma execução demora anos para acontecer. Anos. Então, aquele credor está há muito tempo esperando para receber aquele dinheiro e esse dinheiro pode ser extremamente necessário para ele. Você não sabe qual é a situação de vida da pessoa que está para receber a grana que lhe é devida. Normalmente, quando a gente fala dessa crença que eu gosto de chamar de mito do vilão, as pessoas levam isso muito para a questão de leilão de imóveis. Você pensa, nossa, mas eu tô tirando a casa de alguém. Nesse sentido, pode ficar bem tranquilo, porque existe no Brasil a Lei 8.009, também chamada de Lei da Impenhorabilidade do Bem de Família. Resumidamente, o que é o bem de família? É aquele imóvel que serve para a moradia do núcleo familiar da família. E, além disso, é o único imóvel daquela família. Então, o que essa lei fala? Ela diz que esse imóvel ele não pode ser penhorado. Se ele não pode ser penhorado, ele não vai a leilão. É simples assim. E, além disso, se você ainda se sentir responsabilizado por alguma coisa, se sentir culpado, enfim, sentimentos que podem acontecer, você pode também ir atrás da pessoa que está perdendo aquele imóvel. E atrás eu falo no sentido de pesquisar, enfim, entender o porquê que aquele bem está sendo leiloado, o que aconteceu, as condições financeiras. Lembre-se, o processo é público, via de regra, então você entra lá no site do tribunal que está leiloando aquele bem, encontra o processo, não é nada muito complicado, a gente tem outros conteúdos falando sobre isso. Você encontra aquela pessoa, procura as informações e a partir disso você escolhe se vai prosseguir naquele leilão ou se vai deixar de lado. Mito número 2, continuando nessa pegada aí de leilão de imóveis. Muita gente que entra nesse mercado pensa, eu vou só arrematar o imóvel que está desocupado, porque o imóvel que está desocupado é mais fácil, a ocupação é problema, eu vou perder tempo. Consequentemente, o que acontece? Mais disputa vai levar o lance e o arremate não vai ser tão benéfico assim, você não vai ter uma margem de lucro muito grande. E qual é a grande questão? Qual é o mito? O mito é que desocupar um imóvel é difícil. Não é. A desocupação é um processo relativamente tranquilo até. E falando relativamente para não ser muito incisivo, porque é realmente fácil. O que acontece? Em um leilão judicial, já está acontecendo um processo, você simplesmente vai fazer uma petição, é um documento que você vai, a partir de um advogado, anexar junto ao processo, requerendo duas coisas. Você primeiro vai pedir para fazer parte daquele processo, afinal, são duas pessoas estranhas que estão litigando, você é um terceiro, que a gente chama no direito de juridicamente interessado, e você vai pedir para fazer parte desse processo, que a gente chama de intervenção de terceiros. Junto desse pedido, no mesmo documento, você vai fazer o pedido de imissão na posse com pedido liminar. Esse pedido liminar vai fazer com que o juiz dê mais celeridade na resposta dele. E não vai haver motivo algum para que ele negue a imissão na posse. Por quê? Porque você é o legítimo proprietário, você arrematou aquele bem em leilão. Ah, mas Bernardo, eu tenho um amigo que demorou anos para conseguir desocupar um imóvel. Olha, eu tenho certeza de algumas coisas. Ou ele não se atentou à petição que ele deveria fazer, peticionou um outro documento, ou ele não sabia como fazer isso,
ou então ainda tinham algumas implicações jurídicas sobre aquele imóvel que atrapalharam a desocupação, como, por exemplo, uma ação de uso capião. E agora, se for um leilão extrajudicial, qual é a diferença? Porque eu estava falando em um processo que já acontecia, eu estava falando de um leilão judicial. Em um leilão extrajudicial, você não vai ter o processo correndo, então você vai dar início a ele. Ao invés de uma petição de emissão na posse com pedido liminar, você vai entrar com uma ação de emissão na posse com pedido liminar. O documento vai ser basicamente o mesmo, a única diferença é que você vai ingressar essa ação, você vai ser o start dela. Porém, você deve estar pensando, pô, mas eu não quero me envolver com o Poder Judiciário, eu não quero depender dele porque, enfim, a gente sabe que infelizmente no Brasil ele é muito demorado. Qual é a grande notícia para você? 80% dos leilões a gente consegue desocupar de uma maneira amigável. Você consegue fazer um acordo. Existem inúmeras estratégias que você pode utilizar. Por exemplo, você, se ingressasse no Poder Judiciário, iria gastar dinheiro com o próprio processo, iria gastar dinheiro com o advogado. Você pode calcular mais ou menos o quanto que você gastaria, pega 80% desse valor e oferece para o ocupante. Fala, eu pago um mês do seu aluguel, eu pago a sua reforma, eu pago o transporte, enfim. Ofereça benefícios para ele que vai fazer com que ele desocupe o imóvel mais facilmente. Terceiro mito, você precisa ser um advogado para arrematar. Isso é mentira. O que você precisa é de esforço e de conhecimento. Hoje em dia, os cursos que existem na internet e a nossa plataforma, elas são extremamente eficazes e te proporcionam um vasto conhecimento nesse mercado de leilões, algo muito maior do que qualquer faculdade de direito ou qualquer carteira da OAB. É claro que, em alguns momentos, você vai precisar desse serviço advocatício, como, por exemplo, no caso de uma desocupação que o acordo não foi efetivo. Porém, isso é um serviço à parte que não vai demandar que você seja um advogado, você vai simplesmente contratar um profissional para fazer isso. Eu costumo comparar com um mecânico. Não é porque você comprou um carro que você vai virar um mecânico. Quando você precisar desse serviço, você vai contratá-lo. A mesma coisa um advogado em um leilão. Leilões são complexos. Mito número 4. Na verdade, ele não é bem um mito. É verdade que alguns leilões são complexos. Mas o fato é que você não precisa se envolver com eles. Existem uma série de níveis de leilões, digamos assim, uma escada que você pode ir galgando degrau a degrau. Se você entrou nesse mercado agora, tente começar pela venda direta. É uma espécie de um leilão que não tem um leiloeiro envolvido, então você já poupa uma certa quantidade boa da comissão do leiloeiro e, além disso, você tem a garantia de que vai receber esse bem livre de dívidas prop terreno, por exemplo. Segundo passo, leilões extrajudiciais. Você não vai precisar analisar a dívida que levou aquele bem a leilão. Enfim, existem algumas vantagens também que tornam o extrajudicial um pouco mais fácil que o judicial. Terceiro passo, leilões judiciais mais simples. Para, enfim, chegar, se for o caso, se você entender que é uma oportunidade imperdível e que você já tem um conhecimento, você vai, enfim, chegar nos leilões judiciais mais complexos. Mas o que você precisa entender é que existem níveis, existem degraus que você vai escalando, vai subindo à medida do tempo, e que você consegue arrematar um excelente bem, você consegue fazer um excelente negócio através dos leilões mais simples. Mito número 5, máfia dos leilões. Para desmistificar essa crença, eu preciso te contar como que um leiloeiro ganha dinheiro. Ele ganha, via de regra, a comissão da arrematação, 5% sobre o valor do bem arrematado. Ou seja, quanto maior a concorrência em um leilão, mais ele ganha dinheiro. Com isso, não faz sentido que ele acabe escondendo o leilão e acabe passando essas oportunidades apenas para amigos, familiares, enfim. O que ele quer, o que ele precisa é de publicidade e concorrência. Ele precisa de lances e um arremate cada vez mais alto. Sexto mito é o mito do capital imobilizado. Ele tem muita relação com a questão da desocupação. O que algumas pessoas pensam? Comprei um imóvel em leilão, arrematei o imóvel. Eu vou precisar desocupar. Essa desocupação vai levar tempo, que você já sabe que é um mito. Mas as pessoas ainda pensam isso. Então, essa desocupação vai levar tempo.
Enquanto esse imóvel não for desocupado, o meu capital vai ficar lá imobilizado. Se eu arrematei por 200 mil, esses 200 mil vão ficar parados, porque eu não vou ter a posse do imóvel, eu não vou poder fazer nada com ele. A questão é que você já sabe que a desocupação é um processo simples. Você vai conseguir o acordo na maioria dos casos. Então, em questão de 1 ano, você vai conseguir revender esse imóvel com um valor muito mais elevado do que você arrematou. Então, isso só prova que o investimento em leilões ele acaba sendo muito mais benéfico do que muitos outros tipos de investimentos. Essa questão do capital imobilizado é mais uma mentira que te contam e te afastam do mercado de leilões. Por fim, o 7º e último mito é o que eu mais gosto de desmistificar. É aquele que as pessoas falam que você precisa de muito dinheiro para começar a arrematar um bem em leilão. A questão é que existem uma série de estratégias que podem fazer com que você arremate por um valor muito mais baixo e muito mais acessível. Primeiro deles, parcelamento. Os leilões judiciais aceitam parcelamento. Está lá no artigo 895 do Código de Processo Civil. O bem ele pode ser sim arrematado de maneira parcelada, desde que não seja ofertado nenhum lance. Então, se você deseja arrematar um bem parceladamente, o que você vai fazer? Você vai encaminhar uma proposta até o juiz e até o leiloeiro, eles vão analisá-las junto com o credor e depois você vai ter uma resposta. Porém, essa questão do parcelamento, como eu falei anteriormente, ninguém pode oferecer um lance, pois o lance à vista ele sempre tem preferência do que o lance parcelado. Segunda estratégia, muito interessante e que gera uma elevação de capital muito rápida. Financiamento. Os leilões extrajudiciais permitem que você arremate um bem utilizando um financiamento. Com isso, em alguns casos você vai conseguir arrematar um imóvel, por exemplo, dando 5% de entrada, parcelando em até 300 vezes, 420 vezes foi o máximo que eu já vi, e você revende nesse meio tempo. Então você vai pagar 5% do valor do bem, aliás, do valor do bem não, você vai pagar 5% do valor que o bem foi avaliado para o leilão extrajudicial, que já é abaixo do valor de mercado, e vai revendê-lo pelo valor de mercado. Lógico que aí você vai ter que quitar a dívida do financiamento, mas já dá para perceber a elevação de capital que você vai ter em um curto período de tempo. E por fim, uma terceira dica que muitas pessoas não conhecem e que também é fundamental para quem está começando nesse ramo é realizar a arrematação em conjunto. Você forma uma sociedade de pessoas com o objetivo de arrematar bens em leilão. Dessa forma, você vai dividir os custos e também vai dividir os riscos de uma arrematação. Você pode fazer isso tanto através da formação de uma pessoa jurídica ou simplesmente um conjunto de pessoas físicas. Nesse caso, você vai precisar comunicar ao leiloeiro que vai arrematar em conjunto com outras pessoas físicas, provavelmente todas elas vão precisar constar no auto de arrematação, enfim, mas é algo que você resolve tranquilamente conversando com o leiloeiro e, como eu falei anteriormente, vai reduzir custos e vai reduzir riscos. E vai te possibilitar ainda começar a gerar um capital para que você posteriormente consiga arrematar por conta própria. Não esqueçam de deixar seu like, compartilhar e comentar para que a gente continue compartilhando com vocês esse conteúdo de muito valor. Não se esqueçam ainda de nos seguir nas nossas redes sociais. E para vocês, um abraço e muito sucesso nas suas futuras arrematações. E até o próximo vídeo.